Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Fundamentos da Computação, do curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete. Hoje nós vamos continuar com o nosso tópico de hardware. Vamos falar dos dispositivos de entrada e saída hoje. Bom, o usuário ele se comunica com o computador, né? Ou seja, com a unidade central de processamento e a memória, por meio desses dispositivos de entrada e saída, que nós vamos chamar de dispositivos E/S ou simplesmente dispositivos de I/O, né? I/O devices. Vocês vão verificar esses termos aí frequentemente aí na sequência do curso. Esses dispositivos de entrada e saída, eles também são chamados de periféricos. Algumas das funções básicas desses dispositivos de entrada e saída, nós podemos elencar as principais funções, né, desses periféricos, né, desses dispositivos. A primeira delas é a comunicação do usuário com o computador. Nós já havíamos explicado, né, havíamos conversado que essa comunicação que é realizada com o processador e com a memória, ela necessita que se tenha dispositivos que sirvam como interface, né, para fazer esse interfaceamento, essa comunicação, tanto na entrada, para que o processador e a memória possam desempenhar o seu trabalho, quanto na visualização, né, na saída dessas informações que são processadas por esses dispositivos, tanto a unidade central de processamento quanto a memória. A comunicação do computador com o meio ambiente, né, com o mundo externo, então é realizada por meio desses dispositivos externos, né, que são monitorados ou controlados. Além dessas funções, os dispositivos de entrada e saída também têm a função de armazenamento ou gravação desses dados, né? Tudo aquilo que é processado ou parte do que é processado tem que ser em algum momento armazenado. Nós já vimos na hierarquia de memórias que existem diferentes tipos de memórias com diferentes finalidades. Algumas memórias têm um armazenamento mais temporário. No caso daquelas memórias mais próximas ao processador, como a memória cache, os registradores propriamente dito e também a memória RAM. E dispositivos de armazenamento mais prolongados, como os dispositivos secundários, né, de armazenamento secundário, como HD, SSDs e etc. Mas para resumir, né, esses dispositivos de entrada e saída, eles permitem a comunicação do homem com a máquina. Essa é a função primordial desses periféricos. E esses dispositivos eles têm basicamente duas classificações, eu diria até três, porque além de dispositivos de entrada e dispositivos de saída, existem dispositivos que são de entrada e saída. Eles desempenham as duas funções, mas inicialmente vamos falar deles separadamente. Então, os dispositivos de entrada eles têm como função realizar a coleta das informações e a introdução dessas informações na máquina, com o propósito de converter informações do homem para a máquina e recuperar essas informações dos dispositivos de armazenamento. Então, o que o dispositivo de entrada faz? Você consegue lançar dados para que o processador possa processar esses dados e esses dados eles vão ser armazenados em um dispositivo de armazenamento, seja ele um dispositivo de armazenamento mais temporário ou de mais longo prazo, como eu já tinha explicado anteriormente. Alguns exemplos de dispositivos de entrada, os mais básicos, aqueles que a gente está mais acostumado: teclado, mouse, scanner,
leitoras ópticas, leitoras de cartões magnéticos, câmeras de vídeo, microfones, sensores e assim por diante. Outro tipo de dispositivos de entrada e saída são os dispositivos de saída, que tem a função de apresentar, exibir, imprimir os resultados do processamento que a UCP fez. Também tem a função de realizar o controle de dispositivos externos. Alguns exemplos desses dispositivos de saída bem comuns: impressoras, monitores de vídeo, plotters, atuadores, chaves, etc. Alguns desses dispositivos aqui podem soar estranhos para vocês, mas vocês vão abordar um pouco mais, com mais profundidade aí, provavelmente na disciplina de arquitetura que vocês vão ter. A nossa disciplina de fundamentos é só para vocês realmente terem os conceitos mais básicos da computação. Então fiquem tranquilos que isso vai ser trabalhado com vocês aí ao longo do curso. Então aqui eu coloquei uma figura para exemplificar esses dispositivos de entrada e saída que eu citei anteriormente. Câmeras, vídeo, monitor de vídeo, né? Teclado, mouse, impressora e assim por diante. Como que funciona essa comunicação, então, do processador com os dispositivos? É importante a gente destacar que essa comunicação ela não é direta com o dispositivo de entrada e saída. Essa comunicação ela acontece por meio de interfaces. E por que são utilizadas essas interfaces para realizar essa comunicação entre os dispositivos de entrada e saída e o processador? Justamente para que haja uma compatibilidade, né, entre ambos. Porque imaginem que existe uma gama muito grande de dispositivos de entrada e saída. Muitos N dispositivos. E a todo momento, são criados novos dispositivos de entrada e saída. Então, ficaria complicado para o processador ele ter uma comunicação diretamente com esses novos dispositivos que são colocados no mercado todos os dias. O processador ele teria que ter a capacidade de se comunicar com esses dispositivos. Isso aí poderia inviabilizar, porque imagina, você lança um processador hoje, um exemplo, né? E esse processador ele tem compatibilidade de comunicação teria compatibilidade de comunicação com os dispositivos de entrada e saída que foram desenvolvidos até a data do lançamento dele. Então imaginem que novos dispositivos fossem lançados no mercado. Isso poderia gerar algumas incompatibilidades. Então nesse contexto, nesse cenário, é que o processador ele se comunica por meio de interfaces, ou seja, o processador não tem que se preocupar com a tecnologia que está sendo aplicada naquele dispositivo de hardware que foi criado mais recentemente. O processador ele tem que se preocupar em conseguir conversar com a interface. Na sequência vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que são essas interfaces. Eu vou exemplificar ali e mostrar para vocês. Vocês vão perceber que vocês já sabem, já utilizam interfaces aí. É bem tranquilo de entender. O processo de comunicação é realizado então por meio de um protocolo. É feito através de transferência de informações de controle, endereços e dados propriamente ditos. Então aqui na figura eu exemplifiquei isso para vocês, ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então desse lado nós temos lado esquerdo, né, nós temos a unidade central de processamento e a memória principal, que por sua vez realizam a comunicação com a interface de entrada e saída, que eu vou explicar melhor na sequência, fiquem tranquilos. E essa interface de entrada e saída é que se comunica com o dispositivo, com o periférico propriamente dito. Então percebam que o processador e a memória não mandam e recebem dados, endereços e controle diretamente do periférico, sim da interface.
Bom, então como eu tinha dito para vocês, a interface ela tem como função primordial compatibilizar diferentes características do periférico com a unidade central de processamento e memória principal, com o intuito de permitir esse fluxo adequado, correto, em uma velocidade também adequada entre ambos, porque a velocidade do processador com certeza não vai ser exatamente a mesma velocidade do periférico. O processador costuma ser muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E outro detalhe é que nessa comunicação é utilizado um barramento. Deixa eu voltar no slide anterior. Então percebam que na estrutura física da placa-mãe, da motherboard, existe um barramento no qual é um caminho, né? Um caminho que esses dados vão trafegar. E geralmente periféricos são mais lentos que a unidade de central de processamento. E essa velocidade, esse clock, tem que ser compatibilizado. Então, uma das funções da interface é justamente compatibilizar essas velocidades, né, que normalmente são diferentes. As interfaces elas são conhecidas por diversos nomes, dependendo do fabricante. Então, alguns nomes mais utilizados: interface de entrada e saída, adaptador de periférico. Aqui já começa a ficar um pouco mais claro para vocês, né? Adaptador de periférico, controladora de entrada e saída, processador de periférico, canal de entrada e saída. Então, são todos termos que são utilizados no mesmo sentido, ou seja, interfaces de entrada e saída. Nós vamos adotar na nossa disciplina esse termo, mas existem esses outros aí que eu apresentei para vocês. Então, como eu já tinha explicado ali, né, a questão da compatibilização de velocidades, ela é feita por programa, né, usando buffers, né, que são buffers como se fossem memórias, que armazenam informações conforme vão chegando da unidade central de processamento e vai liberando para o dispositivo à medida que elas à medida que o dispositivo pode receber essas informações do processador. Então imagine, o processador ele envia algumas informações para o periférico. O processador é muito mais rápido, então ele habitualmente vai mandar mais informações. Como o dispositivo de entrada e saída habitualmente é mais lento, ele vai armazenar essas informações da unidade central de processamento num buffer, que é um tipo de memória. E à medida que o periférico ele for dando conta dessas informações que o processador vai mandando, então ele vai esvaziando esse buffer, ele vai pegando essas informações dessa memória, né, memória que a gente chama de buffer, vai processando e fazendo dando o tratamento devido para aquela informação que o processador enviou. De uma forma geral, a comunicação entre o núcleo do computador, processador e memória, e os dispositivos de entrada e saída, basicamente podem ser classificados de duas formas: a comunicação paralela e comunicação serial. Eu vou explicar melhor aí na sequência quais são as diferenças dessas duas modalidades de comunicação, tanto a paralela quanto a serial. Então, a comunicação paralela, grupos de bits são transferidos simultaneamente, geralmente byte a byte, por meio de diversas linhas condutoras de sinais. Então, grupos de bits transferidos simultaneamente, tá? A taxa de transferência de dados, ou throughput, né? Vocês vão ouvir bastante esse termo throughput. Então, throughput é taxa de transferência de dados. É o termo em inglês, vocês vão ver bastante aí ao longo do curso, tanto em disciplina de arquitetura quanto em disciplina de redes de computadores. Vocês vão ver bastante esse termo aí. Então, throughput é a taxa de transferência de dados. Então, pelo fato dessa comunicação ela ser simultânea e enviar grupos de bits, a transferência de dados nela é alta. É um tipo de comunicação que você consegue transferir bastante bytes, né, utilizando esse método, né, comunicação paralela. Um problema que tem essa comunicação é o skew dela. Tá? O que é o skew?
deve ser usada para distâncias curtas, né? O skill quer dizer, né, você não vai conseguir grandes distâncias utilizando a comunicação paralela. Você pode, por quê? Você pode ter perda, né? Você pode ter algumas perdas ali que podem acabar tornando esse tipo de comunicação, por mais que seja rápida, ineficaz. Então, esse tipo de comunicação paralela, ela é adequada em função desse skill e de ser utilizada prioritariamente para curtas distâncias. Ela é mais adequada para dispositivos mais rápidos ou próximos do núcleo do computador. Como unidades de discos, CD-ROM, DVD, que já está em desuso, mas ainda tem, então por isso que eu coloquei ele para vocês. Impressoras, scanners, então aqueles dispositivos que estão realmente mais próximos do processador e memória. Então aqui embaixo eu coloquei uma figura para ilustrar esse tipo de comunicação. Percebo que ali à esquerda a gente tem novamente nosso processador e nossa memória, o barramento de sistema que eu já tinha citado, mas não tinha colocado na figura, que realiza o transporte daqueles dados para a interface de entrada e saída. A interface de entrada e saída que tem o buffer, que é uma memória, né, para armazenar aquelas informações que vêm do processador e da memória para poder enviá-las para o periférico. E entre a interface de entrada e saída e o periférico, propriamente dito, eu coloquei ali aqueles conjuntos de bits que são transmitidos utilizando a comunicação paralela. Então, aquele grupo de bits ali sendo transferido. Certo, pessoal? Então, aqui é importante você saber que comunicação paralela, taxa de transferência de dados é alta. Enviam grupos de bytes, geralmente bytes, né, transferidos simultaneamente. Então, é uma comunicação rápida, mais rápida. Porém, tem a limitação da distância. Então, é utilizada para comunicação de periféricos que estejam mais próximos do processador e memória. Isso que vocês precisam mentalizar. Agora a gente vai falar então sobre a comunicação serial. Diferentemente da comunicação paralela, que você pode mandar grupos de bits, né? Geralmente bytes, grupos de bytes, simultaneamente. Aqui na comunicação serial você envia os bits um a um, por meio de um único par condutor. Esse par condutor, fiquem tranquilos, vocês vão trabalhar melhor na disciplina de arquitetura, tá? Não é o nosso propósito aqui da disciplina de fundamentos. O que é importante vocês saberem aqui nessa disciplina é que na comunicação serial os bits são transferidos um a um. Isso é que vocês têm que sair dessa disciplina sabendo. Ao invés de grupos de bytes, né, aqui são transferidos na comunicação serial bits um a um. São transferidos de um a um. Os bytes a serem transmitidos são serializados, então por isso que a gente chama de comunicação serial. O que quer dizer serializados? Eles vão ser desmontados bit a bit. Então, se o processador ele mandar um grupo de bits, né, ou seja, bytes, no momento que vai ser realizada essa comunicação, esses grupos de bytes vão ter que ser serializados, que é justamente você quebrar esses bytes em bits, para que eles sejam enviados individualmente. Na outra extremidade, os bits são contados e quando formam 8 bits, ou seja, 1 byte, né, são remontados, reconstituindo os bytes originais. É assim que funciona a comunicação serial. Então, algumas características dessa modalidade. O controle é mais simples e a implementação mais barata do que a comunicação paralela. Ela é mais adequada para dispositivos mais lentos, como mouse, teclado ou transmissão de longa distância, tipo modem. Então, percebam a diferença, né? Vamos revisar. A comunicação paralela são enviados conjuntos de bytes. A taxa de transferência é maior, é mais alta, ele consegue mandar mais dados em função dele conseguir mandar esses grupos de bytes, porém é adequada para dispositivos mais próximos
ao sistema de processamento. Em contrapartida, a comunicação serial, os bytes são divididos em bits, são quebrados, são enviados um a um, e são utilizados por dispositivos mais lentos e que geralmente estão a uma distância maior em relação à unidade de processamento. É isso que vocês precisam saber. Observe ali na figura, né, diferentemente de você ter um grupo paralelo de bytes para enviar, você vai ter uma linha única ali de bits, né, enviados um a um. Então percebam a diferença da comunicação paralela da comunicação serial. Bom, então a gente tinha falado em interface. Lembram? Falei para vocês que a gente ia falar sobre interface. Então, as portas USB, o Universal Serial Bus, é um tipo de interface de dispositivo de entrada e saída que é bastante utilizado atualmente. Então, as portas USB elas permitem a comunicação, a conexão de vários periféricos, tá, num mesmo tipo de interface. Então, percebam, a gente tem mouse, teclado, HDs externos, impressoras. Então, vários tipos de periféricos diferentes, com funcionamentos diferentes, porém, que são conectados no computador, no notebook, por uma mesma interface, com o mesmo padrão. Aliás, a USB tem diferentes versões, sabemos disso. Mas, ainda assim, o padrão é USB. Então, é um tipo de interface plug and play, né? Você pluga e geralmente o dispositivo ele é reconhecido e ele vai funcionar. Isso que significa o plug and play, você pluga e ele funciona. Número máximo de conexões são 127 ligados sequencialmente, um único conector. Isso nominalmente. Alta velocidade de transmissão. O desempenho em média 10 vezes superior a uma porta serial comum, podendo também suprir a alimentação requerida pelo periférico. Então a gente pega HDs externos ali que você não precisa ter uma fonte de energia externa. O próprio USB alimenta o dispositivo. É isso que quer dizer essa afirmação que eu acabei de realizar. Todos os periféricos que são ligados vão utilizar uma única interrupção e um único endereço. Então percebam que a USB é um exemplo de interface que é utilizada para diferentes tipos de dispositivos de hardware. Isso que importa a gente abstrair aqui desse slide. Então é um exemplo que eu tinha dado para vocês. Eu acho que tenha ficado um pouco mais claro agora, né, do que é uma interface e por que ela é utilizada. Com relação aos métodos de transmissão de caracteres por meio de linha de comunicação, nós temos duas modalidades, que é a transmissão síncrona, que o intervalo de tempo dos caracteres subsequentes é fixo, e a transmissão assíncrona, que a gente tem um intervalo entre os caracteres que não é fixo. Também é conhecido como start-stop. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque esses caracteres que são transmitidos, né, num barramento entre os diferentes periféricos e unidade central de processamento, tem essas duas modalidades de transmissão, tanto síncrona quanto assíncrona. Então, eu coloquei para vocês aí para que vocês se apropriem desse conhecimento. Taxa de eficiência de uma transmissão de dados é a relação do número de bits úteis dividido pelo total de bits transmitidos. No método assíncrono, a eficiência é menor que no método síncrono, ou seja, você tem lá a necessidade dos bits de start e stop. Então, nesse caso aí, a transmissão síncrona ela é mais rápida, né, do que a transmissão assíncrona, em função de você ter que ter esses bits de início e fim. Então, percebam que esse tipo de modalidade de transmissão de informações, né, entre esses diferentes periféricos, a transmissão síncrona acaba sendo mais eficiente, né?
mais rápida. Aqui eu coloquei então para exemplificar para vocês os tipos de transmissão. Então, mais uma vez, isso aqui vocês vão precisar, precisar saber esses conceitos em outras disciplinas, de redes de computadores principalmente. Então, por exemplo, aqui à esquerda nós temos os transmissores, né? E no caso da Half Duplex eu vou explicar, aí da Full Duplex, transmissor e receptor, né? Eu vou explicar melhor na sequência. E do lado direito a gente tem o receptor, no caso da Half Duplex e da Full Duplex, ele também funciona como transmissor e receptor. Então, assim, ó, o primeiro tipo de transmissão que nós temos é a transmissão simplex. Esse tipo de comunicação ele acontece somente em uma direção. Observem a seta que está ali. Então, existe nesse tipo de comunicação somente um transmissor e um receptor, ou seja, de um lado um só transmite e o outro só recebe. E a comunicação ela é realizada em uma única direção, certo? Outro tipo de transmissão que nós temos ali é a Half Duplex. Qual que é a diferença? A Half Duplex, ambos conseguem enviar e receber. Percebam a direção das setas. Ambos os elementos que estão se comunicando, eles conseguem enviar e receber, porém, não ao mesmo tempo. Então, se o da esquerda ele está transmitindo, né? Esse elemento ele está transmitindo, tá? Ele não pode receber. Ele está apenas transmitindo. No momento que ele terminar a transmissão dele, aí ele consegue receber também. E isso acontece para o outro elemento da comunicação. Um exemplo bom de Half Duplex em comunicação, né? Vamos dar um exemplo em alto nível, seria aqueles rádios que são utilizados por caminhoneiros ou nas Forças Armadas, que enquanto você está falando, você não consegue receber o áudio da pessoa que está do outro lado. Quando você termina de falar, você finaliza com a palavra câmbio. Essa palavra câmbio, você está dizendo para a pessoa que você está conversando que ela pode iniciar a fala dela, a comunicação dela com você. Então, esse é um exemplo bem clássico de transmissão Half Duplex, em que, enquanto você está transmitindo, você não pode receber. Agora, no momento que você finaliza a tua transmissão da tua informação, você pode receber também. Então, esse é um exemplo clássico de transmissão Half Duplex. E, por fim, o outro tipo de transmissão que nós temos no hardware é a transmissão Full Duplex. Percebam a direção das setas ali. Então, na transmissão Full Duplex, você consegue enviar e receber informações ao mesmo tempo. Então, um exemplo em alto nível, né, no mundo real de uma comunicação Full Duplex, seria a telefonia móvel, o celular. Então, no celular, quando você está conversando com alguém em alguma ligação telefônica, você consegue tanto falar quanto ouvir. Então, é um exemplo de transmissão Full Duplex. Fica mais fácil vocês entenderem assim. Então, vamos fazer uma revisão. Transmissão simplex, ela ocorre somente em uma direção. Então, você vai ter somente um transmissor e um receptor. O transmissor vai ser só transmissor, ele não vai ser receptor. E o receptor vai ser só receptor. A comunicação ocorre em uma direção apenas. Então, ou o transmissor está enviando, e o receptor recebendo. E não existe a outra direção, não existe o inverso. Tá? Ele vai ocorrer sempre do transmissor para o receptor. Na transmissão Half Duplex, a gente tem uma comunicação em que ambos são transmissores e receptores. Ambos podem enviar e receber, porém, não ao mesmo tempo. Não no mesmo momento. E na transmissão Full Duplex, você tem essa comunicação, né? Mais uma vez, o transmissor pode receber e vice-versa, do outro lado também, e ao mesmo tempo. Eles conseguem se comunicar ali ao mesmo tempo. Certo, pessoal?
Então, dando sequência aqui, eu vou falar para vocês agora sobre a placa-mãe, ou motherboard. Essa placa ela é uma placa interna que faz a comunicação dos diversos componentes de hardware, memória, processadores, placas de expansão. Tem slots para essas placas, né? As placas de expansão que são encaixadas essas placas de expansão, como placa de vídeo, placa de som, placa de rede, que são encaixadas na placa-mãe. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês então alguns modelos de placa-mãe. Percebam nesse modelo que nós temos aqui slots PCI mais antigos, slots PCI Express, que são os mais atuais. O painel para conexão de dispositivos de entrada e saída, slots de memória, RAM, socket do processador e assim por diante. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de placas-mães, algumas mais antigas, outras mais novas, para vocês perceberem a diferença entre essas diversas placas. Percebam que as placas-mães elas podem ser on-board ou off-board, né? O que quer dizer isso? On-board são placas-mães que vêm já com aqueles dispositivos de expansão já integrados, ou seja, já soldados na própria placa-mãe, como a placa de vídeo, placa de rede, placa de som e assim por diante. E as placas-mãe off-board são aquelas que não vêm com esses dispositivos integrados. Então, para você poder dispor de uma placa de vídeo ou de uma placa de rede, etc., você tem que adquirir essas placas e inseri-las na placa-mãe, principalmente aqueles slots PCI Express, nas placas mais atuais. Então, aqui eu coloquei uma ilustração, né, para vocês com a placa-mãe e os diversos dispositivos que podem ser colocados, inseridos nessa placa-mãe, como placa de som, placa de vídeo, placa de rede, memórias, HDs, o próprio processador aqui no socket, né, só para exemplificar para vocês. Então, para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, a dica é que vocês conheçam bem os periféricos que tem disponíveis para serem utilizados, né, porque vocês conheçam melhor o seu computador. Então, nessa figura aqui eu coloquei um gabinete e o CPU em vermelho, né? Não confundam, o gabinete é a caixa metálica que abriga todos esses dispositivos, a placa-mãe, processador, memória, etc. É claro que nós sabemos que a unidade central de processamento vamos dizer assim, é o dispositivo talvez mais importante ali no interior do computador, que vai realizar o processamento. Mas não confunda, né? Gabinete é a caixa metálica que abriga esses componentes e a CPU, unidade central de processamento. E os diversos dispositivos de entrada e saída que nós temos disponíveis aí atualmente para que nós possamos utilizar. Acredito que seja isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Na próxima videoaula nós vamos entrar num novo tópico, nós vamos falar sobre software, tipos de software e sistema operacional, características do sistema operacional. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.